Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Você sabe que quem manda aqui no nosso canal é você, bitolado, bitolada, e nós fizemos uma enquete lá no nosso Instagram, se você não segue a gente no @bitolei, perguntando qual tema que vocês queriam que a gente falasse. Basicamente, pelo que a gente tinha percebido ali, ou era para falar sobre o INSS ou sobre o TRF Terceira Região. E quem ganhou por 1% de diferença só foi o TRF Terceira Região, concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Eu vou mostrar um plano de estudos completo, com um cronograma. Você já pode baixar o nosso cronograma, ó, aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar. Você clica lá, coloca seu nome, seu e-mail, bom, você vai receber lá direto no seu e-mail esse cronograma. Se você já faz parte do InfoBitolei, já se cadastrou aqui no canal, já pegou algum cronograma nosso, não tem problema. Você clica também, digita lá seu nome, seu endereço de e-mail, ele vai perceber que você já está cadastrado e bum, vai aparecer na tela um botão para você baixar. Então baixa esse cronograma já. Eu vou falar um pouquinho sobre o edital, né, sobre a expectativa desse concurso e vou mostrar na tela aqui o cronograma para você. Beleza? Passo a passo, como que você vai estudar cada uma dessas disciplinas do concurso da melhor forma possível para garantir a sua aprovação. Já comece estudando agora, pré-edital é a melhor forma de estudar, sempre é antes da publicação do edital. E eu vou mostrar para você como que você vai fazer isso. Esse concurso do TRF, ele está previsto ainda para o final de 2018, começo de 2019. Tem muita informação desencontrada sobre esse concurso, na verdade, mas a expectativa é que ele aconteça rápido, porque já venceu o último concurso, o órgão precisa de muitos servidores e o MPU, que eu sei que tem muita gente aqui se preparando para o MPU nesse momento, mostrou que é possível fazer concurso, certo? Ele é um grande precedente para todos esses outros órgãos já fazerem seus concursos e começarem a chamar assim que possível. Então agora é o momento de se preparar para esse que é o provável grande concurso pós-MPU. A carreira é ótima, é técnico federal, certo? Você vai entrar aí como técnico ganhando mais de 8 mil por mês inicial. Então o salário é ótimo, a carreira é muito boa e ele tem um perfil relativamente parecido com o MPU. Relativamente parecido com TRTs, então é uma ótima oportunidade e eu acho que você tem que aproveitar isso. O TRF da Terceira Região, ele tem base em São Paulo e Mato Grosso do Sul, então as vagas e as provas vão ser nessas regiões. E claro, como sempre nós dizemos aqui, vale muito a pena se você for de qualquer lugar do Brasil. Não tem problema, se for de um órgão federal, você vai se sentir confortável, você vai se sentir bem, você vai ter um ótimo salário e cargos federais você pode inclusive permutar depois, certo? Tem um vídeo aqui sobre permuta e redistribuição que eu, por exemplo, passei em Minas, voltei para São Paulo. Se você quiser saber como que funciona isso, dá uma olhadinha nesse vídeo porque vai ajudar você. E no último concurso do TRF3, eles chamaram mais de 450 técnicos. Cargo técnico é aquele cargo que exige apenas nível médio, você só precisa ter um nível médio para fazer. Fala sério, é muita gente e eu tenho certeza que se você entender como que o concurso funciona, adequar a sua estratégia, adequar o seu material de estudos, pensa comigo, você consegue ficar entre 450 pessoas ali. As primeiras colocadas, não consegue? Então vai para cima, tenho certeza que vai valer a pena se você pensar dessa forma. E a banca organizadora muito provavelmente vai ser a FCC, Fundação Carlos Chagas, que foi a última banca organizadora do último concurso. A tendência sempre é ser mantido esse padrão, certo? Perfil da última prova e a banca da última prova. E seguindo o padrão da última prova, vão ser 50 questões. 20 questões de conhecimentos básicos e 30 questões de conhecimentos específicos, tá? Eu já vou mostrar em detalhes aqui quantas questões tem cada disciplina, como que você vai fazer para estudar, tudo direitinho, passo a passo. E ainda nesse concurso teve redação, então é muito importante que você faça a redação também, tá? Inclusive alguém comentou aqui nos últimos vídeos que eu fiz do TRT, que estourou lá, acho que ficou em 80, se eu não me engano, na prova, ou seja, dentro das vagas, eram mais de 100 vagas para o TRT de São Paulo e bombou na redação, porque a pessoa entendeu que ela falhou ali, que ela não se preparou para a redação. Esse é um erro que você não pode cometer e você vai perceber que eu coloquei no cronograma aqui a redação também para ajudar você. E é interessante notar que nesse último concurso teve peso diferente para conhecimento específico, certo? Então conhecimento específico vale mais. Nesse último concurso eles colocaram peso 2, só que muitas vezes, principalmente recentemente, eles têm colocado até peso 3 no conhecimento específico. Então o conhecimento específico acaba tendo um valor muito mais alto. Bom, agora chega de sofrimento, de vocês ficar olhando para essa latinha judiada minha. Eu vou diminuir meu rostinho aqui, provavelmente vou colocar aqui em cima, sei lá, meu rostinho, pá.
Vocês vão ver que eu vou mostrar o cronograma na tela, mapeamento de prova, perfil de prova, tudo passo a passo, detalhadinho. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que você vai ter um plano de estudos completo e eu vou mostrar também os nossos materiais de estudos para o TRF. Inclusive aqui ó, na descrição do vídeo já tem o link para você adquirir o nosso material de estudos na promoção de lançamento. Nós temos poucas unidades promocionais, nós já fizemos uma pré-venda com o pessoal do Aprovação Ágil, já vendeu bastante. Então se você quiser aproveitar essa promoção com direito à atualização após o edital, que só quem comprar nessa promoção agora que vai ter direito à atualização dos materiais totalmente alinhada ao novo edital quando sair. Então, garanta sua unidade agora e eu já vou mostrar na tela aqui para você também como que funcionam esses materiais de estudos. Tomar minha pílula encolhedora aqui e bora mostrar para vocês. Bom, pessoal, esse daqui é o plano de estudos completo para o TRF, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, certo? Você vai perceber, se você está acostumado aqui com os cronogramas do Bitolei, você vai deitar, certo? Você já sabe como é que funciona nosso raciocínio, sabe como é simples, na verdade, você estudar e melhorar ciclo após ciclo. Aqui primeiro tem o ciclo de estudos, que eu já vou mostrar para vocês em detalhes, perfil da prova, disciplina por disciplina, que é uma análise que nós sempre fazemos e você precisa entender a importância disso para ter resultados rápidos em concurso, beleza? Porque isso daqui vai poupar anos e anos de esforços aí de estudo errado se você ficar aí aleatoriamente estudando só por disciplina sem analisar isso. E eu vou começar aqui com um mapeamento da prova, que eu transformei aqui em números cada uma das disciplinas e, claro, fiz algumas alterações em decorrência aí do tempo que aconteceu entre o último edital e o edital que provavelmente vai sair agora. Eu já vou mostrar para você em detalhes aqui, ó. Primeira coisa, eu coloquei em vermelho aqui, ó, atenção para a redação, pratique. Essa prova tem redação e você vai praticar, você vai fazer pelo menos uma redação por semana. Não pule essa etapa aqui, porque eu já falei para vocês o que pode acontecer, de você ser eliminado por causa da redação. E isso não pode acontecer, então fique esperto. Para tirar esse mapeamento, você precisa analisar a última prova do concurso, que é o melhor norte. A tendência sempre é a manutenção da última prova. E se você olhar a última prova, foram 14 questões de português, certo? E 6 questões de, eu até marquei aqui, ó, raciocínio lógico matemático. E vocês vão perceber que eu mudei aqui, certo? Eu deixei 20 questões ainda de conhecimentos básicos, só que eu coloquei aqui dentro legislação de pessoas com deficiência e sustentabilidade. Por quê? Porque atualmente eles têm que cobrar esse conhecimento no concurso, então eles vão ter que incluir isso daqui lá. Então eu fiz um esqueminha aqui, bem bolado aqui, com uma proporcionalidade, pensando mais ou menos no que aconteceu nas últimas provas, para você dividir o seu tempo de estudo. Então eu diminuí aqui, ó, para 10 as questões de português, coloquei 4 de raciocínio lógico-matemático e 6 questões aqui para a gente dividir entre legislação de deficientes e sustentabilidade, tudo com peso 1. E aqui tem aquele cálculo bem simples, né? São 10 questões com peso 1, então eu multiplico o número de questões pelo peso. Como é 1, vai ficar o mesmo número, né? Claro. Então aí aparece a porcentagem em relação ao total da prova. Essa porcentagem é o que você tem que ter noção aí na sua cabeça para entender a importância da disciplina para sua prova e você poder dedicar um esforço equivalente para ela, certo? Pensando aqui em uma pessoa que precisa evoluir em todos os pontos, essa é a melhor estratégia, você entender qual que é o peso de verdade de cada disciplina na prova. E essa tabelinha aqui deixa muito claro para você. Beleza? Então a gente percebe aqui que português, junto com direito civil, vocês podem ver que eu deixei em azulzinho aqui o que é peso 2, o que é conhecimento específico. Então essas duas disciplinas são as que têm um maior peso na prova no final das contas. E você precisa, é claro, utilizar esses dados para montar o seu cronograma, para você evoluir bastante em todos os pontos, que é isso que vai garantir sua aprovação. Normalmente a aprovação em concursos desse nível chega aí por volta de 85% para cima. Tá? O ideal é você pensar aí nos 90% para ter chances reais de nomeação. Isso é o que acontece na prática. E aí você vai olhar aqui, são 5 questões de direito civil, 4 de processo civil, penal, processo penal administrativo, constitucional, previdenciário e tributário com 3 questões, certo? Todas elas têm um percentual até que relativamente parecido, certo? E aí eu chego num ponto importante para vocês aqui, que é o perfil da prova. Aqui você precisa entender o que eles exigem do candidato em cada disciplina, certo? Cada disciplina de um concurso é um mundo diferente.
Tá? Não caia nessa de que a FCC só pede lei seca. Não, a FCC pede doutrina. A CESP não pede lei seca. E sempre que a gente generaliza é errado, certo? Normalmente é bem errado. E você precisa ir fundo nisso, entender qual que é o conhecimento que você precisa para a prova, para você direcionar o seu material de estudos, certo? Isso daqui é uma coisa que nós sempre falamos para você e você precisa entender a importância disso. Eu analisei a prova lá questão por questão e entendi qual que é o pano de fundo nas disciplinas de direito, nas disciplinas de conhecimentos específicos que são as mais importantes. Se você pegar aqui, direito civil, são 5 questões. As 5 questões foram só de lei seca, tá? Direito civil, até para concurso de juiz, se você analisar o perfil, normalmente dá isso. É muita lei seca que eles pedem na prova, certo? Não teve nada de doutrina e nada de jurisprudência, súmulas, nada mesmo. Então, o nosso material, basicamente, tem que ser voltado em direito civil para a lei seca. Processo civil, mesma coisa. Processo civil varia muito aí de acordo com a banca, depende do nível de escolaridade. Aqui, é claro, a gente está falando de nível médio, então eles pedem noções de processo civil, eles tendem a pedir mais lei. No caso aqui foi só lei. Então, o nosso material vai ser voltado para a legislação também. Penal e processo penal, rapaz, nesse último concurso aqui eles pegaram pesado nessas matérias. Tá? Se você der uma analisada aí nos comentários de quem fez essa prova, eles ficaram revoltados porque a prova foi muito difícil. Foi uma prova normalmente que eles pedem para nível superior. Foi uma prova muito pesada em penal e processo penal. Tá? Então, até por isso mesmo, vocês vão dar uma olhada aqui. Eu já vou indicar para vocês aqui que, principalmente em período pré-edital, que vocês deem uma boa olhada assim em doutrina de penal e processo penal. Tá? Nós temos aqui no Bitolei um vídeo sobre bibliografia para concurso e principalmente em momentos pré-edital, em casos como esse aqui do TRF, eu recomendo sim que você dê uma analisada nos tópicos do edital e dê uma estudada boa de doutrina sim. Tá? Vai valer a pena, vai ajudar você, porque aqui você vai perceber que das 4 questões, 2 só foram de lei seca e mesmo assim exigiam raciocínio que normalmente está atrelado à doutrina, uma questão de doutrina pura e uma de jurisprudência, certo? E que no caso aqui era súmula. Processo penal, mesma coisa também, foi o mesmo perfil de prova, certo? Lei seca, doutrina e jurisprudência, foi um grande mix de conhecimento. Então, em período pré-edital, deu uma analisadinha boa numa doutrina legal aí, ou até mesmo em algum resumo, sabe? Uma sinopse dessa disciplina para ajudar você, tá? Nos pontos do edital. Direito administrativo, você vai perceber que eu coloquei em amarelo aqui porque, como sempre, nós falamos, direito administrativo é meio que padrão em todas as provas. É um mix de lei seca e doutrina. Basicamente é isso. Né? Tanto que tem alguns tópicos lá que, se você olhar no edital, que são puramente doutrinários. Não vai ter uma lei seca sobre isso. Eu coloquei em amarelo aqui para vocês não pensar que eu sou vacilão burrão e que eu errei a matemática aqui, mas é porque em algumas questões de direito administrativo, eles confundem na mesma questão conhecimento de lei seca e de doutrina. Mais do que bater matematicamente a conta certinha aqui, eu acho que é importante você entender que você precisa estudar lei seca e doutrina. Constitucional, lei seca, não tem erro. Previdenciário também é muito batido que é lei seca. Direito tributário estava também muita lei seca. Tá? Isso é ótimo para quem está começando a estudar. Todas as disciplinas exigem muita lei seca. Todo concurso exige lei seca. Doutrina e jurisprudência varia. Então é muito importante você ter conhecimento de lei seca sobre toda a legislação que está no edital, porque vai cair muito isso. Se você tiver todo o conhecimento da lei seca, você já vai ter uma nota legal e você precisa complementar com jurisprudência e doutrina em alguns pontos. E é exatamente isso que nós fazemos para vocês já automaticamente com os nossos materiais de estudos, que é a melhor forma que eu acredito de você estudar para esses concursos. Você vai perceber aqui que nós estamos agora lançando esse material novo do TRF e nele tem todas as disciplinas específicas em direito e tudo totalmente alinhado a esse perfil da prova aqui, certo? Lei seca, a gente foca na lei seca. Doutrina e jurisprudência e legislação seca, nós focamos nisso e assim por diante, para você otimizar o seu tempo de estudo, para você aumentar a sua chance de aprovação em pouco tempo, porque é isso que nós propomos aqui. Não tem enrolação, não tem encheção de linguiça, o negócio aqui é direto. Direito constitucional, você vai perceber que a gente transforma cada tópico do edital em um material a ser estudado, certo? Aqui você pode ver, Constituição, conceito de classificação, é doutrina. Constitucionalismo, é doutrina. Aí aqui já começa a lei seca.
Então nós colocamos aqui, de acordo com a melhor doutrina possível, esses tópicos que são doutrinários, e após começamos a encher também o conteúdo com a lei seca, com algumas notas para você memorizar o conteúdo, e assim nós fazemos em todas as matérias. Direito administrativo, nós temos algumas considerações sobre a prova, que são coisas que eu explico para você aqui sobre o perfil da prova também, e transformamos de novo cada tópico em um material a ser estudado. Se é doutrina, colocamos doutrina e assim por diante. Direito civil, como eu disse para vocês, é muita lei, então nós colocamos muita lei mesmo, porque é isso que você tem que focar. Não adianta você ficar perdido em notas, se aprofundando demais, você precisa tirar suas dúvidas e entender a lei seca. Isso é o mais importante. E repetir conteúdo de legislação vai fazer você aos poucos ir memorizando todo o conteúdo, e é isso que vai fazer você ter uma nota aí de 90% na prova, certo? E eu tenho certeza que esse material aqui vai ajudar demais você, demais mesmo. Você vai ver aqui que em processo penal nós colocamos toda a legislação, súmulas, em alguns momentos colocamos algumas definições, damos algumas dicas de como estudar. É muito importante também que você complemente seus estudos com questões, né? Além desse material aqui, é importante que você faça questões. Nosso material não tem questões porque nós nem recomendamos que você faça questões com PDF, com livros físicos. Assine um desses sites, QConcursos, Banca de Estudo, Tec Concursos, e faça questões de forma dinâmica, com aplicativo, com site, olhando comentários, voltando para o nosso material para entender aquele tema, releia o tema daquela questão. Isso vai fazer você evoluir e ficar totalmente alinhado ao perfil da prova e se acostumar também com a forma que a banca faz as questões. De preferência, claro, como você vai ter um site ali com vários filtros, filtre questões da banca que vai fazer o seu próximo concurso, no caso a FCC. Pegue questões de nível médio de direito processual civil da FCC, principalmente de concursos de tribunais federais, tribunais regionais eleitorais, STJ e assim por diante. Eu tenho certeza que se você fizer isso e estiver com esse material de estudos, você vai conseguir uma boa nota. E claro, como eu já disse para você, quem comprar nessa promoção de lançamento, que são poucas unidades, já estão acabando as unidades, nós vamos atualizar do material após o edital. E você vai ter acesso. Saiu o edital, nós vamos correr com a maior brevidade possível. No caso do MPU, por exemplo, foi menos de 2 dias para a gente atualizar todo o conteúdo. Então eu tenho certeza que esse material aqui vai ajudar demais você. No nosso Instagram nós sempre colocamos amostras grátis desse material, então dá uma olhadinha. E você vai perceber também que, claro, que nós já colocamos direito das pessoas com deficiência, com base no último concurso que teve de TRF, né? Porque provavelmente vai ser isso que eles vão pedir, e sustentabilidade. E você vai perceber ainda uma coisa importante aqui, pessoal. Direito processual civil, certo? Eu até coloquei uma nota aqui explicativa, porque o último edital do TRF 3 foi antes do novo Código de Processo Civil. Então, eu fiz uma pesquisa muito boa aí de vários TRFs que aconteceram após 2015, após a vigência do novo CPC, e encontrei um edital que já estava adaptado ao novo Código de Processo Civil e utilizei esse conhecimento, né, esse padrão do edital para fazer o nosso material de estudos e ainda complementei com algumas leis esparsas que foram cobradas no último concurso do TRF3. Então pode ter certeza que o melhor direcionamento que você vai ter para estudar por causa dessa mudança do Código de Processo Civil é com o material do Bitoledo do Aprovação Ágil. Eu recomendo demais que você utilize esse material de estudo para se preparar para o TRF. Só que nós sabemos também que há casos e casos, há pessoas que não têm condições nem de comprar o nosso material, que sai muito barato. Se você pensar ainda que vai ter atualização, sai praticamente de graça. Mas se você não tem condição nenhuma de comprar esse material, eu vou deixar um vídeo passando aqui que eu mostro passo a passo como que você pode também criar um material pelo menos parecido, com essa mesma lógica, que é o que eu recomendo para você, que é o material que eu usaria para estudar, beleza? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que tenho certeza que se você não tiver condições de comprar esse material, vai ajudar você, tá? Então agora eu vou entrar no cronograma aqui, no ciclo de estudos, para mostrar como que você vai estudar na prática, certo? Eu montei aqui um ciclo de estudos de 4 semanas, certo? Então a minha intenção é que você esgote o nosso material de estudos, esgote todas as disciplinas aqui em 4 semanas, para no final dessa 4ª semana nós pegarmos um simulado e analisarmos ali qual ponto que a gente precisa melhorar, qual disciplina que eu preciso estudar mais, qual disciplina que eu estou indo bem e que talvez eu possa jogar um pouquinho de tempo
para outra disciplina que eu estou indo mal, você precisa fazer essa análise, encontrar seus erros e modificar seu planejamento. É isso que vai fazer esse planejamento aqui ser o melhor possível. Você vai personalizar ele, certo? Agora, do jeito que ele está aqui, eu pensei em uma pessoa que precisa melhorar em todos os pontos, precisa melhorar em todas as matérias, certo? Então eu dividi aqui proporcionalmente o tempo com a importância de cada disciplina. Português, você já deve estar pensando aqui, nossa, é verdade, tem português, né? Como que eu vou estudar português? Não priemos cânico, certo? Como diria nosso Chapolin querido. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar passando, que eu recomendo que você assista esse vídeo sobre como que eu consegui 90% de acerto em português, e eu odiava português, eu não sabia nada de português. Tem um vídeo que eu falo que é adnomial, porque eu nunca liguei para essas tecnicidades aí de português, de teoria, e eu tenho certeza que se você fizer o que eu mostro nesse vídeo aqui de português e utilizar a mesma lógica para raciocínio lógico-matemático e até mesmo para disciplinas que você tem uma certa dificuldade, você vai melhorar muito. Beleza? Então, para português e raciocínio lógico-matemático, estude dessa forma que eu proponho para você. Pode me cobrar depois. Se você não melhorar, vem aqui, me xinga e eu vou te ajudar de um outro jeito, a gente pensa em uma outra forma. Mas eu tenho certeza que se você se esforçar nesse formato, você vai melhorar. Português, como eu disse para vocês, é 13% da prova. Junto com Direito Civil, é uma das matérias que tem mais peso, né? E se pensarmos que talvez pode ter até mais questões de português no edital, ela pode ser a matéria mais pesada. Então eu recomendo que você faça pelo menos um dia de estudo para português, com muitas questões utilizando a engenharia reversa, que eu mostro nesse vídeo na tela, na prática, como que você vai fazer, tá? Então, inicialmente, eu recomendo que você estude um dia de português. Depois a gente vai ver como que nós vamos melhorar nisso ainda. No outro dia, eu juntei o raciocínio lógico-matemático, legislação de deficientes e sustentabilidade. Coloquei 1 hora para cada, porque você sabe que o peso aqui é muito parecido, né? E nós vamos acertar isso no segundo ciclo, depois do nosso simulado. E Direito Civil, apesar de ser uma matéria que tem um peso muito grande, você vai perceber que o conteúdo é menor do que, por exemplo, Direito Processual Civil. E Direito Processual Civil, principalmente para quem não é formado em Direito, quem não tem prática jurídica, eu sei que é mais difícil de estudar, porque parece uma coisa muito intangível às vezes. Então o que eu fiz? Eu juntei aqui Direito Civil e Processo Civil no mesmo dia, para você estudar, e eu recomendo, principalmente em Direito Processual Civil, que você leia toda a lei seca. Você pode repetir, tá? Repita o conteúdo da leitura, porque eu tenho certeza que com o tempo você vai acabar incorporando esses conceitos e complemente os estudos de Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, esses direitos processuais com muitas questões, porque isso vai fazer você, aos poucos, ir entendendo qual que é o raciocínio processual, como que as coisas funcionam, e você vai melhorar se você persistir na leitura da legislação e complementar com muitos exercícios, tá bom? Eu coloquei aqui, basicamente 3 horas de estudos por dia, certo? Então eu coloquei aqui, 1h30 para Direito Civil, 1h30 para Direito Processual Civil, 1h30 na quinta-feira para Penal, 1h30 para Processo Penal, 1 hora para Constitucional e 2 horas para Administrativo. Aqui eu coloquei 2 horas para Administrativo, porque além de ter mais questões, o conteúdo de Direito Administrativo é um pouquinho maior. Então eu coloquei 2 horas e 1 hora de Constitucional. Previdenciário, segui a mesma lógica, é o mesmo número de questões, só que o conteúdo de previdenciário é bem maior que tributário. Então você vai precisar de mais tempo para o previdenciário, beleza? E aí no último dia, que é domingo, você não vai descansar domingo você vai aproveitar que você tem mais tempo e vai estudar mais. Eu coloquei aqui uma folga para gente, uma folga para você estudar, uma folga para você revisar dificuldades. Quando tiver passado aqui uma semana de estudo, certo? Você chegou aqui até o sábado estudando, você já vai perceber qual matéria que você tem dificuldade e qual matéria que você tem facilidade. Então aqui você vai pegar essas matérias que você achou mais difíceis e vai jogar um tempo de estudo para ela, certo? E além disso, domingo é um dia que você tem menos coisa para fazer, você vai fazer uma redação, beleza? Terminou aqui a primeira semana, né? A primeira semana você foi preenchendo, consegui fazer, consegui. Quando você comer bola, você vai voltar e vai estudar no outro dia 6 horas, no final de semana você vai correr atrás. Aí você vai chegar aqui na última semana, terminou tudo, certo? O que você vai fazer? Simulado. Você vai pegar uma prova anterior do concurso. Esses sites de questões facilitam muito, você pode criar um simulado, normalmente eles têm simulados já prontos até, então vale a pena você dar uma pesquisada nisso. Cursinhos normalmente oferecem simulados gratuitos, você vai fazer seus corre para fazer um simulado. E nós temos um vídeo aqui sobre como fazer simulados também para ajudar você. E você vai extrair os seus dados disciplina por disciplina. Você vai ver
qual disciplina que você destruiu, que você foi muito bem, qual disciplina que você foi mal. E nós vamos usar isso para mudar esse nosso cronograma, certo? Se você já está acostumado a estudar, né, você já sabe que você manda muito bem em direito constitucional, constitucional aqui é praticamente igual aos outros concursos, você pode, por exemplo, aqui diminuir para 30 minutos, direito constitucional, e colocar aqui mais 2h30 de administrativo, que é uma matéria que você encontrou mais dificuldades, e assim por diante. Você precisa diminuir a carga horária de uma matéria que você está indo muito bem e colocar mais tempo nas matérias que você tem dificuldade. Você está indo muito bem em português, porque você já tem um costume com concurso, já fez vestibular, talvez. O que você pode fazer? Você pode colocar aqui só 1h30 de questões, certo? 1h30 minutos de português, e você pode aqui, ó, inserir uma nova linha, certo? E colocar na segunda-feira uma matéria que você tem dificuldade, por exemplo, processo civil. Certo? Você percebeu que você está com dificuldade em processo civil? Você vai fazer mais 1h30 de processo civil nessa semana. E você vai fazer um ciclo assim para você melhorar a sua nota em processo civil. Se você fizer isso, você personaliza seu plano de estudos e isso é essencial para você ter uma ótima nota e você vai ter resultados se você fizer isso constantemente. Terminou o segundo ciclo? Faça outro simulado e verifique se você evoluiu em processo civil. Não evoluiu? Ou às vezes não evoluiu o necessário, que você acha que você pode melhorar, você pode mudar o formato de estudo. Você pode começar aqui a, por exemplo, fazer uma videoaula só de processo civil naqueles pontos que você teve uma dúvida maior. Você pode procurar aulas no YouTube para tirar dúvidas pontuais sobre processo civil e tentar evoluir. Você precisa identificar seu erro e trabalhar para melhorar. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai evoluir ciclo após ciclo e quando chegar essa prova aí, quando tiver na iminência da prova acontecer, você já vai estar voando, você vai estar muito melhor do que antes. E é isso que vai garantir sua aprovação. Então, ó, resumindo aqui tudo que eu falei, certo? Você vai olhar o mapeamento de prova, né? Provavelmente vão ser essas questões, algo muito parecido com isso é o que vai acontecer na prova. Você vai entender muito bem esse perfil da prova que eu mostrei para você aqui e vai estudar todas as disciplinas com um material adequado ao perfil da prova. Eu recomendo que você pegue os nossos materiais de estudos aqui do Aprovação Ágil, do Bitolei e vá para cima, tá? É um custo-benefício ótimo você pegar o nosso material, principalmente nessa promoção, porque você vai ter o material agora para estudar, vai ter o material pós-edital e isso vai facilitar muito sua vida, beleza? E aí você vai montar o seu cronograma de estudos. Você precisa melhorar em todos os pontos das disciplinas que são exigidas. Você está começando agora, você está mudando de outra carreira para começar a estudar o TRF, use o cronograma padrão que eu fiz aqui até o final do primeiro ciclo. Faça um simulado depois de 4 semanas e olhe onde você precisa evoluir. E mude esse cronograma do jeitinho que eu mostrei para você. Pegue as matérias que você está indo bem, diminua um pouco a carga horária e coloque mais tempo para estudar nas suas dificuldades. E faça redação. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai melhorar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, né? Se você ficou até aqui, é mancada não deixar o seu gostei. Deixe o seu gostei porque ajuda a gente aqui a melhorar o Bitolei. E claro, marque seus amigos, compartilhe esse vídeo com seus amigos que pensam em fazer TRF, que querem fazer até mesmo outros TRFs, porque vale a pena viajar e fazer essa prova. A carreira é ótima, são cargos federais, você pode permutar depois, sua vida só vai melhorar depois que você for aprovado. Então, recomendo demais que você faça essa prova e claro que você use esse planejamento de estudos aqui, que vai te ajudar demais. Siga-nos no Instagram, tá? Porque lá nós sempre fazemos enquetes, tem muito conteúdo exclusivo. Por exemplo, quem está no Instagram e no InfoBitolei também, que é o nosso cadastro de e-mail aqui, que nós mandamos notícias do Bitolei, da Aprovação Ágil sobre concursos, ficou sabendo antes do material de estudos do TRF, ficou sabendo antes do material de estudos do INSS. Eles acabam decidindo ali qual que vai ser o nosso próximo material, qual que vai ser o nosso próximo conteúdo no YouTube, então vale a pena você participar. Um abraço para você. Até o próximo vídeo e tchau!